Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Então nós vamos fazer aqui as atividades propostas de 1 a 6 a partir da página 14 de Física 1, módulo 3, ok? Vamos lá então. Texto para a questão 1. O lago artificial da usina de Serra Mesa é o segundo maior lago do Brasil, com área alagada de 1.784 km² e o maior em volume, com aproximadamente 54 milhões de quilômetros cúbicos. De acordo com estudos realizados por especialistas em clima, a temperatura média do planeta sofrerá uma variação de 2 graus Celsius até o ano de 2020 em função do aquecimento global. 1. Levando em consideração os valores citados no texto e considerando o fenômeno da evaporação e o processo de infiltração, pode-se afirmar que a variação do volume da água do lago, devido ao aquecimento global, ao final desse período será D. Então, aí ele dá o coeficiente de dilatação volumétrica da água. E o dado que a gente vai usar é o dado do volume de água, né? O da área não nos interessa no momento. E a variação de temperatura ele já deu. Então, é só aplicar. Vamos botar lá 1. Então, ΔV, como ele desconsiderou a dilatação da Terra, desconsiderou evaporação, infiltração, etc. Então, a gente vai só fazer a fórmula da dilatação desse volume de água. V0 igual a gama vezes ΔT, ou Δθ, como preferirem. Tá? Então, o V0 de 54 vezes 10 a sexta. Vou deixar em quilômetros mesmo, porque a resposta já está em quilômetros, ok? Vezes 1,3 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de 2 graus Celsius. Beleza. Olha só, se eu multiplicar aqui o 2 pelo 1,3, eu vou insistir um pouco aqui, vai ficar 54. Aí eu vou juntar já, né? 2 vezes 1,3 dá 2,6, vezes 2,6, vezes 10 elevado a 6 menos 4, que dá 2. Aí você vai falar, pô, 54 vezes 2,6, como é que eu vou fazer isso na mão, né? Então pense o seguinte, em vez de fazer 54 vezes 2,6, dá uma olhada nas alternativas, todas elas dão o mesmo valor. 140, alguma coisa. Então tem que dar isso. Bom, 50 vezes 3 dá 150. Então, não tem como, se tiver alguma alternativa que tem 10 ao quadrado, ser algum valor diferente de 140. Tem que dar alguma coisa em cima disso, tá? Então, é inútil eu fazer a conta, porque vai ter que dar 140,4, tá? Tem que dar isso, ok? E como já tinha dado vezes 10 ao quadrado, e eu já estava usando quilômetros cúbicos, então tem que ser isso aqui. Então, vai ser a alternativa A, a alternativa correta. Ok? Então, pessoal, olha só, eu evitei fazer a conta, porque eu sabia que 54 vezes 2,6 não podia dar nada digamos assim, não podia dar nada 10 vezes maior, por exemplo, 1.400. E também não poderia dar nada 10 vezes menor. O único problema seria, poderia ser AB, 140 vezes 10 a menos 4. Mas se eu tivesse lembrado de usar direito as potências de 10, eu chegaria na alternativa correta. Ok? Então vamos para 2 agora. Essa volta naquele exercício que a gente já fez, vários parecidos, né? Então aqui a gente tem volume, temperatura. Perdoem a simplicidade do gráfico, tá? Aqui, 4 graus Celsius. Quando a temperatura dos sólidos e dos líquidos aumenta, normalmente seus volumes aumentam. Entretanto, algumas substâncias apresentam um comportamento anômalo, como é o caso da água, mostrado no gráfico a seguir. Assinale a alternativa correta. O volume da água aumenta e sua densidade diminui quando ela é resfriada abaixo de 4 graus Celsius. E é essa mesmo, certo? Abaixo de 4 graus Celsius, o que começa a acontecer com o volume começa a aumentar
Quando a temperatura baixa, o volume aumenta, certo? Se o volume aumentou, quer dizer que está ocupando mais espaço, né? Então a densidade, como é massa, continua a mesma, sobre volume. Se o volume aumentou, deixa eu só mudar a corzinha aqui. Se o volume aumentou, a densidade tem que cair, ok? Então a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Vamos para o 3. Os postos de gasolina são normalmente abastecidos por um caminhão-tanque. Nessa ação cotidiana, muitas situações interessantes podem ser observadas. Um caminhão-tanque, cuja capacidade é de 40 mil litros de gasolina, foi carregado completamente em um dia em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius. No instante em que chegou para abastecer o posto, a temperatura ambiente era de 10 graus Celsius, devido a uma frente fria, e o motorista observou que o tanque não estava completamente cheio. Sabendo que o coeficiente de dilatação da gasolina é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, considerando desprezível a dilatação do tanque, é correto afirmar que o volume do ar em litros que o motorista encontrou no tanque do caminhão foi de... É muito curioso falar isso porque eu acredito que ao fechar o tanque se faça vácuo lá dentro. É bem provável que aconteça isso. Tá? Então é provável que se você lotar o tanque, aí você tire o resto do ar ou faça o maior vácuo possível. Então, na verdade, quando acontece essa contração do combustível, o que vai ter lá dentro é um ar muito rarefeito. Na verdade, é quando. E o volume vai estar um pouco acima, porque se o ar está rarefeito, na verdade, a variação do volume pode nem ser tão grande assim. Tá? Por quê? Porque vocês bem sabem que se, por exemplo, eu pegar um copo d'água, né, e colocar de boca para baixo numa tigela com água e acender uma vela dentro, a água vai subir. Ou mesmo se o ar dentro do copo estiver quente já, né, aquele ar é menos denso, então quando ele vai esfriando ele ocupa menos espaço e a água sobe. Tá? Então é uma coisa semelhante que aconteceria com a gasolina, por eu estou supondo que eles deixam um vácuo lá dentro, provavelmente para evitar o comburente, que é o oxigênio, né, que poderia ajudar a causar algum incêndio. Mas eu estou supondo. Então, na verdade, ele só veria esse volume de ar depois de abrir, porque ao abrir, né, entraria o ar atmosférico. Tá? Aí, certamente, o volume de gasolina desceria e você teria um certo volume de ar lá dentro. Bom, quando ele pergunta o volume de ar, você fala, mas como é que eu vou calcular o volume de ar? Ué, simples. Se ele falou que o tanque estava lotado, né? Então, a quantidade de volume que contrair é a quantidade de ar que vai estar dentro do tanque, ok? Então, vamos lá. Mesma fórmula, tá? A gente vai descontar a dilatação do recipiente, né? Então, vou direto aqui. V igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Ele fala coeficiente de dilatação da gasolina. Ele não fala que é o volumétrico, mas a gente supõe que é o volumétrico por ser um líquido, né? Para eu não ter que multiplicar por 3, né? Então, 40.000 vezes 1,1 vezes 10 a menos 3 vezes... Ele diz que a temperatura era 30 e baixou para 10. O correto seria eu fazer 10 menos 30, né? Porque a temperatura final menos inicial. Mas aqui tanto faz, porque o sinal para a gente vai só dizer que diminuiu o volume de combustível. Tá? Então, no caso, não vai fazer diferença dar negativo ou positivo. Tá? Então, eu vou colocar aqui já 20, tá? E vou colocar aqui só em vermelhinho, que é, digamos assim, o módulo... Opa! Deixa eu puxar para cá. O módulo de 10 menos 30. Tá? Função modular, vocês lembram, né? Função modular ela retoma um número absoluto. Bom, aí o que eu fiz? 40.000 vezes 20 vai dar 800 mil. Vezes 1,1, 10 a menos 3. É isso mesmo? Uma sensação esquisita.
Não, acho que é isso mesmo. Bom, aí o que eu vou fazer? Tenho 10 a menos 3 aqui, vou cortar 3 zeros aqui. Então vai ficar 800 vezes 1,1. E vocês logo já devem imaginar o que dá, né? 800 vezes 1,1 vai dar 880, certo? Porque seria 1 vezes 800 dá 800. Mais 1/10 de 800, que é 80. Então, 880 em litros, né? Isso, que é a alternativa E. Ok? Opa. Beleza, vamos para 4. Um recipiente de vidro tem capacidade de 500 centímetros cúbicos e está cheio de um líquido a 10 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação linear do vidro 6 vezes 10 a menos 5 e o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido 4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, o volume do líquido em centímetros cúbicos que transborda quando a temperatura aumenta Celsius é. Então, aqui sim, finalmente, né? Eu acho que até agora a gente quase não tinha feito nenhum exercício que envolvesse o recipiente, né? Agora a gente tem. E o desavisado cometeria 2 erros. Um erro eu cometi, que foi esquecer, foi ler na correria e não perceber que aqui estava escrito o coeficiente linear do vidro. Aí eu errei, né? O outro erro seria você fazer 2 contas enormes e depois mais uma conta enorme para chegar no resultado, que seria você calcular a variação do volume do vidro, a variação do volume do líquido e depois subtrair para achar o resultado. É desnecessário isso. Por quê? Porque eu já sei que eu posso fazer o seguinte, eu posso achar o gama, tá? Eu posso ir direto nele. Como? O gama real é o gama aparente mais o gama do recipiente. Então, o gama aparente vai ser o gama real menos o gama do recipiente. Bom, o gama real do líquido é 4 vezes 10 a menos 4. Menos, agora cuidado, o coeficiente de dilatação do vidro é 6 vezes 10 a menos 5. Então, vai ser 3 vezes isso, porque eu quero o gama. Então, 3 vezes 6 vezes 10 a menos 5. Beleza? Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 4, menos 3 vezes 6, 18 vezes 10 a menos 5. Tem mais um erro de desavisado aqui, que seria subtrair direto isso daqui. E eu não posso fazer isso, porque as potências de 10 estão em bases diferentes. Quer dizer, os números estão em bases diferentes, porque o expoente está diferente. Então eu preciso igualar esses expoentes. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, vou aumentar um zero aqui, 40, como eu aumentei um zero, diminuo mais um aqui, menos 1 no menos 4. Então, menos 4 menos 1, menos 5. Menos 18 vezes 10 a menos 5. Agora dá para fazer, que agora vai dar 40 menos 18, que dá 22 vezes 10 a menos 5. Beleza, e deu um número positivo, como a gente deveria ter, né? Graus Celsius a menos 1. Bom, agora, com esse valor, eu acho o que transborda. Porque o gama aparente, ele me dá exatamente o quanto parece que o líquido dilatou. E como ele falou que o recipiente de vidro está cheio, eu já vou matar na hora, tá? Porque se ele não estivesse cheio, poderia transbordar uma parte e poderia dilatar uma parte e ficar ainda dentro, o que estragaria nosso problema. Eu precisaria de mais dados. Então vamos lá. O ΔV aparente, que é o que transborda no caso, por estar cheio, transborda, porque está cheio, tá? É o volume aparente inicial, vezes o gama aparente, vezes o ΔT, tá? Vou substituir na outra tela aqui. Então vamos lá. O volume inicial é 500, né? Ele quer em centímetros cúbicos mesmo. O gama aparente é o nosso 22 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é de 10 até 70, então 60 graus Celsius. Como é que eu fiz aqui? Eu fiz 5 vezes 6 dá 30, né? E eu tenho mais 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros. 30.000 vezes 22 vezes 10 a menos 5. Olha o que eu vou fazer agora. Uma coisa meio louca que eu nunca tinha feito antes. Se alguém quiser arriscar e aprender. Aqui eu tenho
menos 5 zeros, certo? Então eu vou tirar 4 zeros daqui e vou botar uma vírgula aqui. Porque eu tirei 4 zeros, mas ainda ficou um 10 a menos 1 aqui, quando eu cortei esses 4 zeros. Então surge essa vírgula aqui e esse cara vai embora. Então vai ficar 3 vezes 2,2. Vou terminar na próxima. Então o ΔV aparente, que é o que transborda, lembremos, é 6,6 centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos, que me dá de novo a alternativa A. Ok? Vamos para o quinto. O tanque de expansão térmica é uma tecnologia recente que tem por objetivo proteger caldeiras de aquecimento de água. Quando a temperatura da caldeira se eleva, a água se expande e pode romper a caldeira. Para que isso não ocorra, a água passa para o tanque de expansão térmica através de uma válvula. O tanque dispõe de um diafragma elástico que permite a volta da água para a caldeira. Suponha que você... Aí tem o desenho, né? Suponha que você queira proteger uma caldeira de volume 500 litros destinada a aquecer a água de 20 a 80 graus Celsius e que, entre essas temperaturas, pode-se adotar para o coeficiente de dilatação volumétrica da água o valor médio de 4,4 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, o que realmente é muito estranho, né? Porque no primeiro exercício era um valor completamente diferente. Isso acontece, sim, eu só não sei se a aproximação aqui está grotesca ou se está normal, eu precisaria procurar em tabelas. Mas realmente, todas as... Como é que eu vou dizer assim? Todas as propriedades dos materiais dependem de condições de temperatura, pressão, etc, tá? Beleza? Então, é normal que esse valor varie. Só não sei se está bem aproximado, mas... Considere desprezíveis a dilatação da caldeira e do tanque. Bom, mais uma vez, né? A gente ignora o que é o foco do capítulo, na minha opinião, né? Bom, sabendo que o preço de um tanque de expansão térmica para essa finalidade é diretamente proporcional ao seu volume, assinale entre as opções fornecidas qual deve ser o volume do tanque que pode proporcionar a melhor relação custo-benefício. Bom, então, o que a gente vai fazer? Só calcular direto, só que aí tem uma jogada. Eu tenho que chegar numa resposta e o valor não vai ser exato. Eu tenho que pensar, pô, qual é o tanque, né, que eu tenho que comprar chegando na resposta que eu cheguei. É a mesma coisa que aquela brincadeira que eu faço sempre, né? Eu tenho 10 pessoas num barco que está afundando, mas eu só tenho 3 botes salva-vidas. Quantas pessoas eu boto em cada barco? Aí o aluno vai lá e responde 3,3. Não tem como, né? São pessoas, né? Eu não posso dividir as pessoas. Então, vamos lá. Delta V é igual a V0 vezes o gama vezes o delta T. Então, vão ser 500 litros vezes 4,4 vezes 10 a menos 4, vezes uma variação de temperatura que eu já vou botar, 60 graus. Opa, 60. Aí, eu vou fazer parecido com o que eu fiz no outro. 5 vezes 6, 30, né? Aí mais 3 zeros aqui. Então, vai ficar 30, 3 zeros, né? 30 mil vezes... Opa, vezes... Ai, meu Deus, tá feio o negócio aqui. Vezes, isso são vezes, tá? Vezes 4,4 vezes 10 a menos 4. Puxa, pra cá marca bem. Menos 4. Beleza. Bom, aí o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá no outro exercício. Eu vou cortar esse cara aqui, 10 a menos 4, com 4 zeros. E quando eu faço essa multiplicação, 3 vezes 4,4 vai dar 13,2. 3 vezes 4, né, esse primeiro 4, dá 12, sobe 1, né? 3 vezes 4, 12 de novo, soma 1, beleza? Então, 13,2 litros. Aí você pode cair no erro. Falar assim, 13,2 é mais próximo de 12 e marcar a alternativa C. Só que eu não posso ir pelo mais próximo. Eu tenho que pensar que a água vai dilatar 13,2 no máximo. Né? Isso pode não acontecer se acontecer e eu não tiver um tanque que abarque no mínimo isso, eu vou ter problemas, o tanque vai estourar. Então eu tenho que comprar o próximo tanque, o maior. E o maior que esse é o de 16 litros. Então é a alternativa D. Tá? Tem que caber
Vou botar aqui. 16 litros, tá? Tem que caber nesse tanque. Digamos assim, esse tanque que vai abarcar a água que dilatou, tá? Ele tem que ser capaz de conter o máximo de dilatação que pode ocorrer desse tanque de que vai receber essa água dilatada. Vamos pensar assim, né? Que é mais fácil. Tenho 500 lotado, 500 litros, e eu tenho outro que está vazio. Quando aquela água dilatar, vai dilatar 1 litro, 2 litros, 3 litros. Pode ser que só dilate 5 litros. Mas pode ser que dilate 13,2. Se o meu tanque for, que vai receber essa água for de 12 litros, quando ele chegar no 12 litros, o próximo ml que né, por força mecânica, e ele vai acabar se estourando, tá bom? Assim que mais água for entrando. Beleza? Agora vamos então para o último, lembrando que são 12 exercícios, então eu vou fazer 6, né? Vocês vão poder... acho que vocês já fizeram, né? Eu tô ficando meio louco, tá? Mas tudo bem. Mas vocês podem fazer os outros para tirar dúvida também, tá? Sexto, o dono de um posto de gasolina recebeu 4.000 litros de combustível por volta do meio-dia, quando a temperatura era 35 graus Celsius. Ao cair da tarde, uma massa polar vinda do sul baixou a temperatura para 15 graus Celsius e permaneceu até que toda a gasolina fosse totalmente vendida. Qual foi o prejuízo em litros de combustível que o dono do posto sofreu? Isso é uma coisa interessante, né? Porque depois de ler esse exercício, e o primeiro fala que os donos de postos usam uma prática para ganhar mais dinheiro. Fico pensando, ninguém, né, lembrou também que eles devem perder dinheiro nessa situação em que diminui o volume, né, já que é vendido por volume. Fico pensando, será que é vendido? Como é que eles contam isso exatamente, né? Ou eles, digamos assim, têm uma técnica para manter a temperatura, porque se eles tiverem algo que mantenha a temperatura do combustível dentro das normas do Inmetro, né? Aí você não tem que se preocupar muito com dia quente e dia frio, né? Faz mais sentido, ninguém vai querer ficar perdendo dinheiro à toa, né? Bom, então vamos lá. Esse daí também é simples, tá? É só jogar na fórmula, também ignoramos novamente o recipiente. Então, ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Então vai ficar o V0 de 4.000 litros, vezes o gama da gasolina, que é 1 vezes 10 a menos 3. No outro exercício ele usa outro valor, né, se eu não me engano, mas... Bom, 10 a menos 3, porque o 1 não vai apitar nada. E um ΔT de 35 para 15, né? Só que, mais uma vez, não interessa para mim o valor negativo, tá? Então, 35 menos 15 dá 20, né? Então, ó, mais uma vez vai lá a setinha vermelha, né? Lembrando que isso é o módulo de 15, 35. Ok? Tá legal? Então, volta para cá que eu prefiro ela aqui, me atrapalha menos. Aí, vamos lá. O que eu vou fazer? 4.000 vezes 20, 4 vezes 2, 8, e 1, 2, 3, 4 zeros, né? Vezes 10 a menos 3. Tá o 10 a menos 3 lá, corta 3 zeros, 80 litros, certo? 80 litros. A alternativa correta é a D. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, enviem para mim. Até mais.